Bom, hoje eu vou falar a respeito aí do teorema trabalho-energia cinética para dois casos. O primeiro, em que a força é constante, e o segundo, em que a força é variável. Os dois casos estão restritos ao movimento unidimensional. Esse teorema também ele é estendido para o caso tridimensional, aí você vai usar uma integral de linha, que a demonstração disso é trivial. Por que esse teorema ele é tão importante? Primeiro, devido à sua simplicidade, como eu havia falado. E segundo, que ele consegue resolver situações em que a aplicação das leis de Newton iria se transformar num processo doloroso. Isso acontece porque talvez nós não tenhamos informações a respeito de determinadas variáveis associadas ao movimento do corpo ao longo da trajetória. A trajetória pode mudar a todo instante de tempo, né? A trajetória pode ter formatos que a gente não sabe o nome. Então isso vai tornar um processo doloroso, talvez até impossível de ser resolvido usando a mecânica newtoniana. Aí você vai ter que partir para outro tipo de mecânica, né? Esse problema então resolve esses impasses aí do fato de você não ter informações a respeito de variáveis associadas ao movimento do corpo. Então, vamos ver aqui, eu fiz esse desenho aqui à mão, vamos entender o desenho primeiro, né? Eu escolhi o eixo X para movimentar, você pode escolher o Y, o Z, e você vai chegar nos mesmos resultados. Aqui, tem um bloquinho com a velocidade inicial V0, tem uma força aqui enchendo o saco do bloquinho, essa força está sendo aplicada por um operador, a força faz um ângulo θ com a direção X, que é a direção em que o bloquinho está se movimentando. Ele vai sofrer um deslocamento X e a sua velocidade, depois de um determinado tempo, né, que essa força for aplicada, vai passar a ser V. Então vamos entender essa história aqui. O que fez essa velocidade variar de V0 para V foi a força aplicada, tá? Essa força imprime ao bloquinho uma aceleração, e essa aceleração faz com que a velocidade sofra a variação de V0 para V, tá? Como essa força é oblíqua, a componente dela na direção de X é que vai promover esse movimento na direção do eixo X, tá? Essa força então fez com que a velocidade variasse de V0 para V. Então essa força realizou um trabalho, tá? Ele realizou um trabalho nesse bloquinho. O trabalho então é um ato de você transferir energia para um corpo. O que modificou nesse corpo após a atuação dessa força, um instante de tempo T, foi a velocidade. E a velocidade está associada à energia de movimento, que é chamada de energia cinética, que vocês estudaram lá no ensino, desde o ensino médio, né? Talvez até hoje em dia o cidadão estuda isso até no ensino fundamental, né? Que energia é igual a energia cinética, que é a primeira forma de energia que o cidadão começa a estudar lá em mecânica, em física mecânica, que é mv²/2, né? Essa força então provocou isso aí, a aplicação dessa força aqui provocou esse tanto de alteração nesse corpo, tá? Então ela realizou um trabalho nesse corpo, e esse trabalho provocou uma variação da energia cinética. O trabalho ele pode ser escrito como, vou lá para o PDF, deixa eu gerar um PDF aqui nesse LaTeX aqui, vamos dar uma melhorada aqui na visualização. Se eu precisar de voltar lá no LaTeX, eu dou uma voltada lá. Então, aqui na equação, o trabalho, né, ele pode ser, ele é expresso, né, como sendo, eu chamei ele aqui de W, ele vai ser a Fx, que é a componente do vetor F, né, na direção de X. E ΔX aí vai ser a distância, né, percorrida. Vai ser a magnitude do deslocamento, né, sofrido aí por esse objeto
após a aplicação dessa força F. Quem vai ser responsável, então, vai ser pelo deslocamento desse objeto na direção X, vai ser a componente Fx, tá? Da força. Bom, como que a gente vai escrever, então? Vamos abrir esse Fx aqui, né? Vamos escrever esse Fx, então, vamos abri-lo. Esse Fx aqui, como ele vai ser projetado aqui na direção do eixo X, e como isso aqui está funcionando, isso aqui é um cateto adjacente, né, ao ângulo que você está estudando, adjacente quer dizer junto. Se você vir aqui e fechar essas duas setas aqui nessa direção, né, você vai ter um triângulo retângulo, em que a hipotenusa está sendo aí a própria força aplicada. Tá? A componente Fx que vai estar aqui nessa direção, tá? Ela vai ser um cateto adjacente ao ângulozinho θ. Ad quer dizer junto. Então é por isso que você vai invocar um cosseno aqui para ajudar na projeção, tá? Para ajudar você a projetar o F no eixo X. A projeção nada mais é que está funcionando como uma sombra, tá? Na direção do eixo X. Então é por isso que está usando um cosseno aqui, ó. Como agora o F e o deslocamento, eles são grandezas vetoriais, e apareceu aqui um cosseno. E a forma com que esse desenho aqui está feito, você está aqui pegando o que? Esse F está projetando em cima do outro cidadão, né? Outro vetor, um vetor de deslocamento. Então você pode escrever essa equação 2 como um produto escalar. Então o trabalho ele vai ser o produto escalar, né? Do vetor F pelo vetor de deslocamento. Então F vetor escalar X vetor, né, vai ser o trabalho realizado por aquela força F aplicada no bloquinho. Tá? Vamos fazer um estudo aí da unidade. Vamos fazer um estudo primeiro da unidade de força no sistema internacional. É o Newton. Vamos desdobrar esse Newton em termos de unidades fundamentais. Como eu estou falando em unidades, tá? Então vou colocar um lá no princípio fundamental da dinâmica, lá na segunda lei de Newton. Força igual a massa de aceleração. Força resultante igual a massa de aceleração. A massa é dada em quê? Quilograma. E a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Eu vou pegar aqui a equação 5 aqui, ó. A equação 5 aqui. A força é dada em Newton, né? A massa é dada em quilograma. E a aceleração? Metro por segundo ao quadrado. Deixa eu ver se essa porcaria está gravando, porque senão eu vou estar falando aí Então, tá falando aí, tá gravando? Tá. Vou estar falando para as paredes, né? Pô? Tá, vamos voltar aqui. Professor, por que você não edita o vídeo? Pô, porque eu não quero, entendeu? Não quero. Bom, então vamos voltar aqui então. Força resultante vai ser igual a massa vezes aceleração de acordo com a segunda lei de Newton. Estão escrevendo um Newton, né? Em termos de unidades fundamentais, a massa é dada em quilograma, a aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Então, isso significa que 1 Newton é a força capaz de imprimir em um corpo de massa 1 kg a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Vamos fazer isso então para a unidade de trabalho. A unidade de trabalho é dada em joule. Tá? Então, um joule pode também ser desdobrado em termos de unidades fundamentais. O Newton a gente já desdobrou ele aqui, ó, bonitinho. Tá faltando só o deslocamento. O deslocamento é dado em metro. Então, um joule é a energia capaz de deslocar de 1 metro um corpo de massa 1 kg com a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá certo? Isso aí também você pode falar de outra forma. Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Você pode falar isso aí de outra forma. Vou falar só o Newton aqui de outra forma para poupar a minha voz. Então, ó, vamos pegar aqui só o Newton aqui. Newton, pronto. Eu selecionei só o Newton. Então, 1 Newton é a força capaz de fazer com que a velocidade varie de 1 metro por segundo, né, um corpo de massa 1 kg. Tá certo? Então, essa é outra maneira de você analisar o Newton em termos de unidades fundamentais. Tá? Então, vamos prosseguir aqui, então. Vamos estudar, então, esse teorema de acordo aí com a aplicação da força constante. Tá? Então, a gente tem uma força constante,
sendo aplicado lá naquele bloquinho na direção X. Aqui eu indexei, fiz aqui o subíndice R, porque agora a gente tem uma força resultante. Se a gente tem uma força resultante, significa então que a gente vai ter várias forças ali sendo aplicadas no bloquinho, tá? No bloco, no corpo. Então o trabalho total será o somatório dos trabalhos de cada força envolvida nesse movimento desse corpo, de cada força aplicada nesse corpo, tá? Então, força resultante na direção do eixo x é massa vezes aceleração na direção do eixo x. Invocando aqui a equação de Torricelli, que é aquela equação que a gente estuda lá em cinemática escalar, é uma equação em que a velocidade não depende do tempo, ao contrário das outras duas equações, a equação lá da cinemática escalar, a equação da velocidade em função do tempo, né, a função horária da velocidade para o movimento variado, a função horária da distância percorrida para o movimento variado, né, elas são, como o nome já fala, funções horárias, elas dependem do tempo. Então você vai ter a informação do tempo se você quiser trabalhar com movimento nesse tipo, para usar esse tipo de equação. A de Torricelli não, ela tem essa particularidade, ela não depende do tempo, tá? Então vamos escrever vamos isolar a aceleração aqui, a x, na equação de Torricelli, na equação 6, né? Então, passando a velocidade v0 para o primeiro membro, dividindo todo esse primeiro membro por 2 ΔX, a equação vai ficar igual à equação 7, né? Depois do algebrismo aplicado ali. Vamos ver aqui. A equação 8. O que eu fiz na equação 8? Eu peguei esse ΔX que estava aqui embaixo, na equação 7, e multipliquei lá para o primeiro membro, tá? Então, eu cheguei na equação 8. A equação 9, eu escrevi a aceleração em função da força, usando a segunda lei de Newton. O que a gente pode fazer com essa massinha que está aqui embaixo? A gente pode multiplicar cruzado, né? Então, a massa foi lá para o outro lado, foi para o segundo membro. Quem que são esses rapazes aqui? Isso aqui são energias cinéticas no estado final e no estado inicial do movimento. E quem que vai ser esse cidadão aqui? Lá, de acordo com a equação 1, ele vai ser o trabalho realizado, tá? Então, o trabalho vai ser igual aí à variação da energia cinética. Então, isso é uma equação poderosa, né? Então, dá para você saber aí a velocidade. Com isso aqui, dá para você saber a força aplicada, dá para você saber o deslocamento sofrido pelo objeto, a massa do objeto, a velocidade inicial, a velocidade final, tá? E esse caso para a força constante. Vamos ver agora o caso para a força variável. Também no caso unidimensional. Então, quando você tem uma força variável, for graficar isso aí, você vai deparar com aquele problema de calcular a área abaixo de uma curva. A força está variando. A força, ela é uma função do deslocamento aqui, não. Ela está como função, está lá f de x, tá? E aqui no eixo x a gente vai ter o deslocamento. Bom, então aqui embaixo, uma das maneiras da gente tentar resolver esse problema, nós sabemos calcular a área de retângulos. Então a gente vai entupindo aqui embaixo de retângulos, né? Só que essa maneira de você calcular a área abaixo dessa curva é uma maneira assim aproximada, né? Até legal você usar um computador para calcular isso aqui. Quanto mais retângulos você vai calculando aí, pode ser que a sua aproximação elas chegue cada vez mais perto do valor dessa área, né? Olha só, tem aqui essa parte aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar essa porcaria, mas tem parte aí desse primeiro retângulozinho aqui, ele não está pegando lá para o látex, tem que está dando certo. Vamos lá para ele, vamos ver onde está o outro desenho. Aí, dou um zoomzinho, pronto. Então, ó, aqui nessa região está faltando ali o retângulo pegar uma área, né? Aqui nesse aqui
quase pegou tudo, ele está faltando um beiço de pulga ali para pegar. Esse aqui conseguiu pegar, não, esse último retângulo. Então pode ser que ele pegue, pode ser que não. Então é um método aproximado. Esse negócio pode sim, pode ser que não, né? Em ciência exata é muito legal, principalmente que você vai ter um erro associado. Você tem um erro associado, tudo bem, né? Dá para você entender o funcionamento desse erro. Mas vamos minimizar esse erro então. Aqui a gente escolheu aqui um retângulozinho aqui rachurado. A gente pode aplicar uma condição, né? A gente pode tornar esse deltinho aqui, esse intervalozinho aqui do enésimo, esse enésimo intervalo aqui muito pequeno, né? De tal forma que a força aplicada ela seja praticamente constante, tá? Então, pegando um intervalo muito pequeno, a força se tornando aí, vamos falar que ela está se tornando aproximadamente constante, então você pode escrever que o f de x é aproximadamente igual ao valor assumido por f naquela enésima posição, tá? Então, o intervalo, a área abaixo dessa curva, desse gráfico de f contra o x, ele vai ser, aliás, do gráfico não, só desse retângulozinho rachurado aqui, ó, só desse retângulozinho rachurado, tá? O trabalho, então, o enésimo trabalho, então, ele vai ser aproximadamente igual ao produto, à área desse retângulo, né? Que vai ser a altura dele, que vai ser a força, né? Assumida nesse enésimo intervalo, pelo delta do x desse intervalo, né? Desse iésimo intervalo. Então, o trabalho total de x0 até x, tá? Que seria lá do V0, né, até o V, ele é a soma de todos os retângulos que você desenhou embaixo da curva. Inclusive, dá para você fazer isso à mão aí. Talvez quanto mais retângulos você colocar, aí melhor vai chegar a sua aproximação, tá? Serão retângulos que vão ficar além da curva e a quem pode ser que isso aí um compense o outro. Mas, igual eu falei, compensar em ciência exata não é legal, a não ser que você tenha um erro aí dessa compensação. Então, vai ser o somatório de todas as áreas abaixo, tá? da sua curva. Então, o trabalho total vai ser o somatório de todos os retângulos aí envolvidos aí na sua aproximação. Se a gente tomar os intervalos, as bases daquele retângulo aproximado de zero, a gente vai estar varrendo a área abaixo dessa curva de uma maneira contínua, né? Eu não vou conseguir de forma alguma pegar lá abaixo, porque eu estou desenhando só um retângulozão, né? Mas se a gente varrer, então, a gente tomar esse intervalo, os intervalozinhos aqui, as bases do retângulo como tendendo a zero, a gente vai começar a varrer, a encher aqui embaixo de retângulozinhos infinitesimais, ó, olha, petitinho, né? E assim sucessivamente. Eu não vou dizer porque não dá para fazer isso aqui. Então, ó, você vai encher aquilo lá até varrer toda a área abaixo, de uma forma contínua. Essa varredura que você está fazendo aqui em degrau é uma varredura discreta, né? Porque as bases elas têm um comprimento significativo. Agora, se você tomar essas bases como tendendo a zero, você vai fazer uma varredura contínua. Então, você vai passar de um somatório, que é uma quantidade discreta, para um integral. Tá? Então, agora o trabalho, né, realizado pela força de x0 até x, ele vai ser integral de x0 até x, f de x dx. Né? Isso aí vai ser a área ali abaixo daquela curva, tá certo? Bom, então vamos trabalhar aqui com essa equação 15. A equação de 15 para 16, então, ficou f de x, tá? Avaliado de x0 até x, f de x dx vai ser igual. O que aconteceu com esse f de x? Eu escrevi esse f de x em termos de massa e desaceleração. Como a massa ela é constante, ela pode atravessar aí o sinal de integração tranquilamente. Tá? Então, aqui dentro do integrando vai ficar só a dx. Bom, a aceleração é a taxa de variação da velocidade com respeito ao tempo.
é um dv/dt, e a velocidade ela é um dx/dt, a taxa de variação da distância com respeito ao tempo. Bom, voltando então lá na equação 16, essa aceleração a gente pode escrever ela em termos de diferencial, dv/dt. Ao passo que, através aqui da equação 18, nós podemos escrever a equação 16, essa diferencial dx, em termos de vdt, né? Assim como está mostrando para nós aqui a equação 18. Bom, essas duas diferenciais de tempo que vão para o espaço, né? Na equação 19, então você vai ficar com a equação 20, que é apenas v dv. Essa integral, né, resolvendo essa integral, então, e avaliando em v0 até v, você vai ter o que, então? Que o trabalho, né, realizado aí pela força variável vai ser a massa velocidade final ao quadrado dividido por 2 menos massa velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Isso aí é igual ao que? A variação da energia cinética. Então, a energia cinética, a gente demonstrou esse teorema tanto para o caso em que a força é constante, né, quanto para o caso da força variável. Ambas nós chegamos na equação final, W é igual a delta da energia cinética. Tá certo? Então, inscreva-se aí no meu canal, dá aquele likezinho aí para ajudar na saúde do canal e Feliz Natal!